Muito bem, seja todos muito bem-vindos ao DoniCast Alta Consistência, um podcast pautado em espiritualidade, saúde e trabalho, fazendo aí conexão para que nós possamos ter uma vida próspera, uma vida de liberdade, para que você possa escolher onde você quer estar e como estar nesse local. E hoje estou recebendo aqui uma convidada para lá de especial, uma pessoa que nós vamos falar sobre comportamento. Bom, já vou, como sempre, já vou aqui anunciar aqui, ler o currículo dela para vocês. Você vai ver só que espetáculo. Hoje, então, eu vou receber aqui uma convidada, como eu disse já no início, que trabalha em território que muita gente evita, mas que determina praticamente tudo na vida de uma pessoa. O comportamento. Mas não é o comportamento visível, naquilo em que a pessoa mostra, e sim o comportamento que nasce dentro daquela própria pessoa, muitas vezes nem percebe. Recebo aqui a Daniela Vilar, uma profissional na área do comportamento humano. Ela é formada, a graduação dela é em administração de empresas, mas com habilidade em comportamento, onde ela pôde se especializar no Einstein, né? No Albert Einstein. Seja muito bem-vinda, Daniela Vilar. Palma para Daniela! Muito obrigada, que honra poder estar aqui com você, Dani, para poder a gente bater esse papo, né? Que eu acho que essa é a nossa ideia de compartilhar com você aqui, com todo o teu público, o que a gente pode agregar, né, para o comportamento, né? E ser terapeuta integrativa, que é muito foco que eu trabalho, é ajudar as pessoas realmente a tirar o melhor de si. E eu achei interessante essa introdução que você colocou, que é para poder olhar para dentro de si, né? Nós aprendemos desde a nossa infância muitos padrões, só que a gente não tem noção. Nós crescemos, como até estávamos conversando anteriormente, né? O ponto de vista da nossa cultura é nascer e vai sendo criado. Só que toda essa parte, desde a nossa gestação até os 5 anos, é a principal fase que nós temos de formação da nossa característica de comportamento. E é sobre isso que a gente vai aqui compartilhar um pouquinho, é sobre isso o meu trabalho, e a gente vai explicar um pouco mais como é que isso decorre ao decorrer da vida, né, ao longo da vida. Muito legal, Dani. Posso chamar de Dani? Por favor. Dani Vilar, inclusive, é o que Dani mais Vilar, reconhecida, né? esse nome já conecta, Mais assim, forte. é mais forte, é verdade. Muito bem, Dani. Então, hoje, nesse dia maravilhoso, com a sua presença aqui, vamos falar um pouco, então, na verdade, você vai falar, né? Porque eu e a minha audiência, todo ouvidos. Vamos falar sobre comportamento, vamos falar por que os padrões, por que se repetem, por que a pessoa é daquele jeito, né? Será que ela nasceu daquele jeito ou não, né? Isso que nós vamos decorrer. Mas, para começar, eu já vou colocar uma pergunta. Aliás, eu sempre falo, vou colocar uma ponta aqui para você Bora. puxar ela e aí torcendo, levando para lá, para cá e por aí. Eu vou mandar uma pergunta que eu acho que vem muito de encontro, mas muito mesmo, do nosso assunto hoje, que é comportamento humano. Bom, anotei aqui uma pergunta para a gente iniciar. Até que ponto a pessoa realmente escolheu viver hoje da forma que ela é? Ou será que ela escolheu? Ou será que grande parte de tudo que ela é são repetições? Muito interessante essa pergunta, e olha, vem da linha que eu mais defendo, que tudo são escolhas. Tudo são escolhas. Nós temos escolhas em todos os momentos. E às vezes a gente entra naquela frase básica, né? Eu não nasci para não, perdão. Eu não escolhi para nascer. Será? Será? Muitas linhas de estudo hoje têm cada vez mais provado que tudo se parte de escolhas, né? E quando nós vamos crescendo, constituímos várias escolhas todos os dias. A gente cria desejos que vão gerar ali oportunidades para você realmente testar, que você vai ter que tomar ali uma decisão. E, enfim, você vai para a ação. E a partir do momento que você escolhe, quer seja o que for, o comportamento ele está gerando um padrão. E esses padrões é o que vão estar constituindo se você está indo de uma forma saudável ou nem tanto. Porém, ainda que um padrão não seja tão saudável, ele te leva no lugar onde você chegou. Eu sempre converso muito com os meus pacientes que assim, você deu tudo certo, você fez o seu melhor até aqui. Por quê? Porque deu certo.
Onde você chegou no seu melhor. Então, o que está acontecendo é que agora você tem a oportunidade de fazer tudo de forma mais leve. E aí, volto para a pergunta que você falou. Nós fazemos escolhas, fomos treinados da gestação até os 5 anos, aos padrões que os nossos pais nos inculcaram. Assim como um computador, ele traz ali várias bases de programação. Afinal, a minha primeira formação, eu era uma analista de sistemas. Então, eu aprendi muito com lógica. O que eu trouxe para dentro do consultório como uma terapeuta integrativa, depois da especialização do Einstein, que eu já fazia antes. Na verdade, a especialização foi para eu poder formalizar a minha metodologia, que eu levei para o TCC e foi com nota 10 ali, finalizada, né, formada. Então, o que acontece? Essas pequenas formatações de comportamento, de aprendizados que tivemos na nossa infância, nós vamos repetindo. Vai sendo aprimorado, outras pessoas vão entrando com novas programações, e aí essas bases, elas vão sendo incrementadas, fortalecidas, e algumas, quando você tem a consciência de que aquilo não é o melhor mais para aquele momento, você reprograma. Que é o que a gente faz junto utilizando a neurociência, né? Que é trazendo essa consciência do que você está fazendo. E aí a gente vai até delongar um pouco mais o assunto, um pouco mais para frente. Mas sim, fazemos escolhas de tudo. Então, não é a culpa, né? Sim, eu não gosto dessa palavra de culpa, porque a culpa, ela nos limita, ela cria um peso que a gente não sai do lugar, gera medo, isso não é saudável, mas se paramos para falar assim, foi por causa de fulano, né? A culpa é de fulano. Não, foi eu. Eu sou a responsável. Eu sou a pessoa responsável pelas minhas escolhas. Então, a partir disso, eu crio o que eu quiser. Eu vou para onde eu quiser. Eu reajo da forma que eu entender que é mais saudável para mim, no momento de vida que eu estiver vivendo. Que legal. Ô Dani, voltando um pouquinho esse fio que eu puxei aqui do meu rolo, Tá. de que forma que a gente pode, então, já que o nosso posicionamento que é espiritualidade, saúde e trabalho, e nós vamos aqui decorrer tudo isso dentro desses pilares, né? Dentro dessas dimensões. Voltando aqui para a espiritualidade, que é onde a gente começa tudo isso, já colocando essa questão de repetições, de desejo, de escolha e tudo mais, qual que é a relação da espiritualidade para uma pessoa mudar assim, o comportamento? Partindo ali da espiritualidade. Tá. Já vamos deixar bem claro aqui, deixa eu deixar claro, que espiritualidade é diferente de religião, né? As pessoas confundem bastante. Eu sempre falo, espiritualidade é algo que vem de dentro, é algo construído de dentro para fora. Igreja é de fora para dentro. Igreja, doutrinas, dogmas, ou seja, você tem que seguir ali isso. Espiritualidade não, é tudo aquilo que a Dani vai falar aqui agora, que interfere no comportamento de uma pessoa, aliás, na mudança até do comportamento para ter uma nova identidade. Exato. Eu gostei de você ter colocado esse ponto inicial, que realmente existe muito essa confusão. A espiritualidade, ela parte daquele comportamento que você aprendeu, né? É como você criou a sua essência de ser. Que muitas das vezes, hoje, nós temos muitas pessoas que procuram, inclusive, peraí. Porque muitas das vezes a pessoa procura um terapeuta para poder entender o que está acontecendo. É uma frase muito comum, Doni, dentro do consultório, que é quem eu sou. E esse quem eu sou, a gente está falando dessa espiritualidade. É identificar quem é o comportamento, quem é as escolhas, o que eu realmente gosto. Porque isso foi sendo incutido à base daquilo que você foi ensinado. Então, essa espiritualidade, ou seja, esse seu ímpeto, essa sua essência, ela parte daquilo que você entendeu que era importante. E aí, onde vem a conjugação? O que é entender de amor? Né? Na primeira fase da nossa vida, até os 3 anos e meio, se a gente vai aí para algumas linhas, como a linha sistêmica, né, de Bert Hellinger, que ele fala que é a fase que a gente tem que aprender a pedir. Só que é muito comum uma criança querer ser fofa e querer fazer muitas coisas que não está dentro do teu momento, né? Fazer grandes esforços. E com isso ela começa a aprender que se ela faz, ela é amada. Porque a gente até vira para esse serzinho, para esse humano ali tão pequenininho, porque já é um humano com decisões, com percepções, com responsabilidades. E ele entende, se eu faço isso, eu sou mais querido. Então ele já começa a aprender na sua espiritualidade, no seu jeito de ser, que ele precisa fazer para poder ser notado. E aí, isso onde começa esse decorrer de que a gente vai fazendo escolhas durante a vida, que ainda que aparentemente nos fortaleça,
Quando chegamos lá na frente, percebemos que não conseguimos os nossos resultados, ou os resultados que a gente desejaria lá do início, a gente consegue reconhecer, consegue visualizar que foi por conta dessa postura que não estava saudável. Eu aprendi a amar, digamos, no verbo errado. Em vez de eu pedir, eu fui fazer. Por fazer. Tá. Ô, Dani, agora falando ainda de espiritualidade, sobre você, o que você busca dentro da espiritualidade para que você consiga continuar nessa vida, por exemplo, inclusive no seu trabalho, na sua vida pessoal, o que você busca como Bom, espiritualidade? tá. A Daniela, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, sempre busquei muito em Deus a minha, digamos assim, a minha âncora. Só que eu não tinha noção que eu estava ali no momento onde eu estava terceirizando a minha responsabilidade. E eu acho interessante compartilhar isso, eu nunca falei, porque quando hoje eu olho, eu vejo uma postura que não é a mais saudável. Porque quando a gente coloca a nossa responsabilidade em algo que não está em nós, é o que a gente estava comentando agora há pouco, a gente vai para a postura de vítima. A gente fica na espera de alguém. E toda vez que você espera alguém fazer algo por você, você não vai conquistar, porque você está dando a responsabilidade para outro. Então, para a Dani, a partir do momento que eu comecei a entender que a espiritualidade, ou seja, essa âncora era minha, aí foi onde eu desenrolou todas essas novas pesquisas, né, que eu já tinha começado lá em 98, na primeira formação, mas eu fui começando a ver, não, peraí, sou eu essa responsável, sou eu que levo esse manjo, sou eu que toco esse barco. Então eu passei por mim mesma, ver o que era essencial, o que realmente era importante, no sentido de conexão com pessoas, os hábitos do dia a dia, o autocuidado, a diversão, o que realmente me faz bem. Porque Isso é espiritualidade. isso nutriu realmente o que era a minha espiritualidade. Porque não adiantava eu ser uma profissional, mas eu não me divertir, eu não ter hábitos que realmente conectassem comigo, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu amo dançar, né? Tenho meus momentos de lazer, eu gosto de correr, gosto de caminhar, gosto de ir para a natureza, faço isso como escolha. Então, pelo que você está me falando, isso é a tua base para que você consiga, então, realmente ser a profissional que você é hoje, né? Dentro da parte do trabalho. Então, você primeiro cuida aqui da espiritualidade, assim é o que eu acredito. Cuida aqui da sua espiritualidade para depois você evoluir outras coisas na sua vida. Porque se você não estiver bem, Isso. não tem como as Eu outras digo, coisas estar bem. eu uso assim, que é assim que eu trago a nutrição de quem eu sou, né? Algo que eu trago dentro do processo de mentoria que eu trago. São os seus valores, seus Exato, é a princípios. química da felicidade, Uhum. né? Dopamina, serotonina, endorfina, que você promove com pequenos hábitos. Se eu tenho bons hábitos, eu vou ajudar que eu tenho bem-estar. E o bem-estar é o princípio para tudo. Sim, você precisa estar ali motivada, animada, você Exato, precisa estar bem interiormente, estar exato. bem, a parte de dentro está bem para Só que que você isso é com consiga. ação. É com ação. É com ação, eu tenho que agir, né? Porque eu tenho que me conhecer, eu tenho que gerenciar aquilo que eu tenho como emoção. Eu preciso, ali, depois de reconhecer essas emoções, identificar quais são os padrões que estão vindo, se estão saudáveis e não estão, e se necessário, eu preciso reprogramar. Dentro do seu método Agir, que você já me deu aqui a dica, Isso. dentro do seu método Agir, essa parte da espiritualidade ela está bem fundamentada quando você fala com o teu paciente? Sim. Ah, Quando a gente inicia dentro do processo, eu sempre gosto de começar com a química da felicidade e a questão da responsabilidade dos comportamentos, né? Por quê? Porque para você poder se conhecer, você precisa reconhecer quem é você. E aí é onde entra a espiritualidade. O que é realmente importante para você? Por que é nutrição para mim ter esses pequenos autocuidados? Porque se eu não me nutro dessa forma, eu não vou ter o gás necessário, eu não vou ter a energia necessária para fazer o que tem que fazer. É onde a gente começa o processo de adoecimento. Porque por você não estar se sentindo nutrido a sua essência, a sua você espiritualidade, não tem você não como. consegue ter energia de vida para Uhum. poder fazer o que precisa ser feito no dia a dia. Ah, que legal. E no Agir, então, você aborda essa parte da espiritualidade, Sim. até por isso que você acabou de falar, né? Se a pessoa não se perguntar, né? O que que eu preciso para poder evoluir? O que que vem primeiro? É estar bem interiormente? Estar bem na parte da espiritualidade? Porque eu sempre falo, né? Espiritualidade, por exemplo, na minha espiritualidade, o que para mim é espiritualidade? Uhum. Primeiro,
eu estar conectado com o ser transcendente, que é Deus. Que Sim, para mim ele está a na fagulha direção. divina, né? Com Ele está na certeza. direção. Mas, por exemplo, correr é algo que eu amo. Aliás, depois daqui eu vou correr à noite ainda. Por exemplo, tênis. Adoro tênis, jogar tênis. Né? Comecei no beach tênis, estava adorando beach tênis, é algo que fazia muito bem. Então, música, adoro música. Então, isso já me deixa bem. E quando eu me deparo com essas situações, com essas atividades, eu sinto que eu posso tudo, porque eu estou bem por dentro. Muito bem. Dani, a gente aqui já evoluindo com relação à saúde, como que você se cuida? E como que você passa isso para o seu paciente? Você é daquelas que, para você passar, para você ensinar, antes você precisa saber, obviamente, entender, e também fazer, ou não? Ou você é uma profissional, faz isso, mas você não faz. Tipo, faz isso, mas eu não faço. É assim. Você me lembra de um personagem do Chico Anísio, né? Que era a endócrino, que o pessoal procurava. E era muito cômico. Bom, a primeira, não tem como eu te ensinar algo que eu Algo não que eu sei. sei. Não tem como. Então, e é muito interessante como esse conhecimento dentro do desenvolvimento humano, o quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai experimentando. Né? O seu inconsciente, na verdade, projeta isso, né? Ele te traz informações todos os dias e você fica fazendo um cheque. Poxa, isso daqui ainda dá para melhorar. Né? Vem um pouquinho daquela síndrome da impostora, né? Ó, poxa, que eu não tô tão boa. Isso pode acontecer com todos nós. Por quê? Porque todos os dias nós aprendemos. E uma vez que você aprende uma informação nova, o seu córtex pré-frontal, ele vai fazer o cheque. Uma vez que ele olha aquilo e fala assim, peraí, você não tá tão boa nisso. Ele já te dá ali situações. Você gera situações no seu dia a dia, onde você vai ter a experiência, a oportunidade de ir para o próximo degrau. Então, aí você vai lá no seu sistema límbico, gera as emoções, que geram padrões, que geram oportunidades de... Não, peraí, agora dá para eu ir para o próximo. E aí vão os testes, aí dentro do consultório é o que eu ensino o pessoal a fazer, as pessoas a fazer. Ô Dani, bom, a gente tá misturando aqui meio espiritualidade, meio saúde, mas a gente vai, no fim vai dar tudo certo, depois a gente Dá. muda para outro assunto. Para uma pessoa que tem hábitos arraigados, aqueles hábitos assim, que para ela tá tudo bem, mas não está tudo bem. Por que não está tudo bem? Uma situação que a gente sabe que a neurociência traz isso, mesmo sendo hábitos ruins, mas está confortável. Porque a mudança daqui para um hábito que é melhor, mas vai exigir, você acabou de falar, do pré-frontal, planejamento, pensar, dúvidas, energia, né? O cérebro não armazena energia. Para uma pessoa que tem hábitos arraigados, aquela pessoa que quer perder peso, ou aquela pessoa que quer começar uma academia, ou quer mudar de profissão, ou quer entrar numa faculdade, enfim, quer fazer algum curso, mas ela olha para ela e fala, não, mas eu não consigo, é muito tempo, vai dar trabalho e tal. Para ela mudar esse comportamento, o que você diria para essa pessoa que acha que não é capaz de, por exemplo, emagrecer? Todos Com nós somos... relação ao comportamento, obviamente, que é o assunto em pauta. Sim, todos nós somos capazes de mudar qualquer comportamento. E eu vou trazer um comportamento que aparentemente pode não estar aliado Pode jogando exemplos aí, tá? Trazendo case aqui para nós. Não está aliado diretamente ao emagrecimento, mas te leva a emagrecer se você aprender a fazer isso. Dizer não. Dizer não. Se eu aprendo a dizer não... Não quero esse brigadeiro, sai pra lá. Eu digo não para o outro, ou eu digo não para o item, mas eu estou dizendo sim para mim. E isso é um costume. Eu posso aprender a dizer não para coisas mais simples. Não, isso daqui eu não bebo. Né? Vamos supor, um hábito, a pessoa percebe que o álcool para ela faz mal. Porque às vezes tem pessoa que um copo faz mal e tem outros que 10 litros é que vão fazer mal. Isso cada um, né, tem um E você desenvolvimento. acabou ali fora na resenha, dar esse exemplo. Café, Dani? Não. Então, já que eu tô aqui nesse horário já chegando à noite, então não dá, né? Se eu tomar, eu sei que eu vou vai ser prejudicada Então, você já a disse minha não. saúde. Já disse que não. Agora você continua o seu raciocínio que eu te cortei, só para lembrar. É isso. Do não. Então, quando a gente aprende a dizer não para coisas pequenas, como o café, eu crio resistência, por quê? Porque meu cérebro, ele gera ali aquela conexão, aquela transmissão de informação que, assim, eu tenho força para dizer não. Então, eu começo dizendo não para o café.
E eu vou dizer não para um comportamento também. Olha, vamos comigo, né, amiga que chega, vamos comigo em tal local que não é do meu agrado. E às vezes a gente quer ser boazinha, ser amiguinha e se prejudicar por conta dessa amizade. Mas, poxa, olha, eu Tá fazendo só pra agradeço, agradar, é. eu agradeço, mas eu não quero. Ah, não quer? Mas, poxa, é tão importante a sua. Não, obrigada, mas eu não quero. Porque não em si já é uma palavra que é uma frase inteira. Uhum. E é não, não é não posso, é não quero. Porque quando eu falo não posso, daqui a pouco você pode, né? É. Ah, boa. Daqui a pouco você pode. Não, é não quero. E então, a questão que você trouxe do emagrecimento, nós podemos sim mudar os hábitos para poder conseguir o emagrecimento. Eu preciso aprender a dizer não é um exemplo, mas eu preciso também criar hábitos bons. Então, eu vou colocar o quê? Aqui no caso, eu tô com o meu chá, né? Então, Chazinho. nesse horário, o chá para Chá mim, tranquilizante, calmante. exato, e até mesmo me prepara, ajuda meu organismo a preparar. Isso funciona para mim, para outras pessoas já tem outro mecanismo de poder se preparar, né? Então, é possível. E o emagrecimento, dentro do que eu tenho acompanhado e estudado, né, existem 3 formas que o corpo relaciona comportamento que guarda, na verdade, a gordura, né? Que o nosso corpo, eu preciso ficar aqui com essa camada adiposa, Uhum. que é para eu me proteger, para eu me esconder ou para eu me conectar. O que seria isso? Quando nós temos percepções do mundo que nos deixa, de certa forma, desprotegida, e quer seja porque eu preciso suportar demais, quer seja porque eu passei eventos que eu me senti, de certa forma, agredida, ou que eu me senti abandonada, vão gerar gatilhos de que quando eu estou em fases de que eu estou emocionalmente debilitada, disfuncional, a gordura fica para me proteger. É como se ela viesse preencher. Como é que eu faço isso, abaixo de comportamento, para eu poder liberar essa gordura? Eu vou aprender a reconhecer isso e fazer escolhas saudáveis. E aí a gente volta para o primeiro ponto. Eu Uhum. posso fazer escolhas. As escolhas são minha responsabilidade. Ai, mas eu tenho que ficar olhando para trás e dizer porque. Não, você só precisa reconhecer. Poxa, estou com dificuldade aqui de assumir que eu tenho que escolher algo diferente. Então eu tenho o hábito de, ai, não, hoje eu não vou pra academia porque eu tô desanimada. Você tá desanimado? Ok. Tem que puxar lá o ferro, né, que eu fazer a musculação. Que tal esse dia? Coloca uma atividade que você se sinta mais agradável. Conversa com seu personal, né? Conversa com as pessoas que estão te orientando. O que hoje eu posso fazer? Porque meu organismo tá legal. Principalmente quando a gente fala de mulheres. Uhum, Tem as sim. oscilações hormonais. E aí, a mulher, ela precisa de ter uma atenção um pouco mais delicada, um pouco mais refinada, para como vai usar realmente as ferramentas para trabalhar essa musculatura, para queima de gordura, para que ela consiga usar aquilo que faça bem, tem que ser prazeroso. Na vida tudo tem que ser prazeroso. Ai, Dani, mas a dificuldade nos fortalece. Eu concordo, mas existem situações onde você precisa usar força. Porém, para que você possa fazer com mais continuidade, você também tem que ter o prazer. Então, eu lembro que para mim, começar a fazer exercício físico na academia, como diz, puxando o ferro, era algo abominável. Faz 3 anos só que eu tô nesse hábito. Eu não fazia musculatura, eu fazia pilates, já tinha feito aqueles de frequência, já tinha feito. Nossa, eu na minha adolescência nadava E antes você não muito. fazia. Não, faz 3 anos só que eu tô Então, na logo você está me musculatura. dizendo que você entendeu que Isso, é necessário, aplicou e repetiu. E fazem 3 anos que você saiu isso, daquele hábito que não era tão legal, sedentário, para um isso. hábito melhor para a tua saúde. E olha, a experiência que fez virar essa chave foi bem interessante. Eu, como uma profissional já da saúde, assim, acompanhando as pessoas, questão de comportamento, eu vinha com um colega de trabalho sempre me incentivando. Dani, faz fortalecimento, faz fortalecimento. Mas eu fortaleço no Pilates, eu fortaleço no Pilates. Ok, um certo dia eu estava voltando da academia caminhando, porque era bem próximo de onde eu morava, e aí eu
Era uma subida, e aí do outro lado da rua eu vejo uma senhora muito bonita, seus 60 e poucos anos, com duas sacolinhas em cada mão, subindo aquela rampa. Mas ela dava alguns E passos, parava. Doni, e parava. Hum. Dava mais alguns passos e parava. Eu falei, agora eu entendi por que que eu tenho que fortalecer. Porque eu tenho que envelhecer com força. Eu falei, eu quero subir essa ladeira com a sacolinha sem ter que parar. Depois disso, a minha chave virou. E aí foi onde eu comecei a ir para fazer o fortalecimento muscular com a musculação, usando equipamentos, com gosto, né? Com realmente vontade, entendendo. E aí se tornou um costume. Hoje, de segunda a Então sexta, eu você faço passou a ter academia. uma consciência que Isso. aquilo seria legal, que é isso que eu falo sempre no meu perfil. É um envelhecimento saudável, né? Um envelhecimento independente, onde você vai depender das suas pernas e da sua própria cabeça. É preciso sim tomar consciência o quanto antes. O nosso posicionamento é 30 a mais, né? É nesta fase que normalmente as pessoas já, opa, peraí. Tenho 30 anos, o que fazer? O que fazer na espiritualidade, o que fazer na saúde, o que fazer na minha vida profissional? A Daniela Vilar está falando aqui agora, prova viva aqui, que ela Sim. sentiu isso na pele, ela teve consciência disso, que para ter uma velhice, um envelhecimento saudável, com autonomia, é sim, fundamental fortalecer as pernas, fortalecer a cabeça, estar com a musculatura ali bem forte. Né, Dani? Com Então é certeza. isso, que legal. Que bom que você. Opa, pera aí, tem que fazer isso. E você Uhum. sabe que o que você me falou sobre essa senhora, eu sempre falo nos meus vídeos, nas minhas falas, eu acompanhei pessoas que hoje já não estão mais, porque eu comecei em farmácia muito cedo, né? Eu comecei com 15 anos, então eu Uhum. pude acompanhar muitas pessoas que foram clientes da farmácia há tempos, né? A evolução e a evolução também. Alguns evoluíram, entendendo, tendo essa consciência com relação à saúde, e outros não. Outros ficaram parados e foram ficando fraquinhos, né? Uhum. Tá? Porque a gente tem uma história de mais de 40 anos dentro do segmento. Uhum. Então, teve muitas Sim, vidas que já foram acompanharam de realmente. acompanhado, vida que a gente já pegou já meio na meia idade, né? Que já foram, e outros que ainda estão aí porque resolveram se cuidar, tal, e tudo mais, e ter essa consciência. Muito bem. Agora, Daniela Vilar, uma pergunta. Identidade molda o comportamento ou o comportamento molda a identidade? Para uma pessoa ser uma nova pessoa, o que ela faz primeiro? O que ela tem que fazer primeiro? Trabalhar o comportamento ou a identidade? Só para a gente Desmi- calma, tirar esse mito. Fica melhor para minha língua é muito grande, então ela dobra assim, fica muito grande. Retirar esse mito. Repete de O novo. que vem primeiro? Olha, eu sou sedentário. Vamos nessa vibe aí que eu acho que fica mais fácil. Eu Tá. sou sedentário, eu quero emagrecer, tô com a pressão alta, colesterol alto, diabetes, não durmo direito, minha libido tá lá no chão, minha parte muscular tá terrível. E eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha identidade. O que ela precisa é o comportamento que vem primeiro ou a identidade? Só para a gente separar essas duas coisas com relação a. Bora lá, vamos tentar trazer aqui, definir cada coisa. O comportamento, ele na verdade é um reflexo daquilo que você aprendeu. A Uhum, sua identidade é aquilo que você acredita estar sendo, porque você está. uhum, Né? Eu tenho uma identidade hoje como terapeuta, mas a minha identidade já foi analista. hum, Então, nós temos uma identidade que representa o que nós estamos sendo. Nós vamos nos comportar de acordo com aquilo que entendemos ser. uhum. Então, uma vez que eu escolho qual identidade eu quero servir, que eu quero ser, eu vou desenvolver meu comportamento. Agora, o comportamento, ele vai se decorrer de acordo com essa sua escolha, né? A sua identidade, ela pode ser moldada a qualquer tempo. Eu posso ser uma pessoa que estou numa identidade hoje, eu tenho dificuldade disso, dificuldade de peso, estou sobrepeso, sou uma pessoa sedentária. Porém, eu posso escolher agora, falar, não, eu não quero mais isso, eu vou mudar esse meu jeito e me identificar com um novo comportamento. Vou ser uma pessoa que vou ter hora para acordar, vou fazer a minha rotina, vou ter bons hábitos. Para isso, eu vou escolher outras companhias. Então, o comportamento te leva ao resultado, mas a sua identidade é você que constrói a cada dia. Então, peraí, você tem um estímulo, você tem aí uma interpretação e você tem um resultado. Isso. Então, vamos tentar seguir uma linha aqui só para eu poder entender. Bom, primeiro eu preciso
tá? Só pra gente ver se é isso, Dani, se eu tô entendendo. Primeiro, eu preciso fazer uma escolha, um Uhum. desejo. E esse desejo tem que estar na minha alma. Ok. Tem que ser algo que eu quero de fato. Eu Sim, quero o isso. o desejo ele tem que ser intrínseco, né? Porque É na ele tem que alma. ser intrínseco, sem dúvida. Na alma. Bom, pronto. Eu escolhi, não quero mais essa vida de sobrepeso, essa vida de diabetes, de pressão alta, de síndrome metabólica, de sono, de libido baixo. Não quero. Então já escolhi, está escolhido. Então escolhi, é da alma. Agora eu preciso buscar caminhos para ser uma nova pessoa. Esse novo caminho, eu entendo que é entre o estímulo, que é a interpretação, a emoção, você vai chegar no resultado. Esse novo caminho, então, seria o comportamento. Ok. Aí entra aquilo que você falou agora. Eu quero acordar cedo, eu quero tomar o café na hora certa, enfim, eu não lembro. São as coisas Para resultantes para você, você poder chegar nessa nova e, escolha de e identidade. você vai repetindo esse Isso. comportamento para que um dia, né, É para o decorrer dessa execução você chegar no resultado que você quer se identificar. e aí você tem a sua nova identidade. Exato. Então você constrói a sua identidade todos os dias. Isso cria assim uma memória, né? Que a gente treina lá o córtex Isso, pré-frontal, tá dentro ali isso, do neocórtex, né? isso. E ali, então você sai daquele sistema emocional que a maioria vive, né? Que eu sempre falo. Eu sempre falo isso para as minhas seguidoras e para quem me procura lá no direct. Quem que está te controlando aí dentro de você? Quem é que está mandando em você aí? É qual o sistema que está aí, né? É o seu sistema emocional, o seu sistema límbico? Quem? Porque quem te controlar é o que você vai ser. Exato. E tudo que você traz à consciência, você reprograma, que é o trabalho que eu faço, Ah, tá? tá. Então, se conhecer, reconhecer as emoções, Uhum. né, que é gerenciar as suas emoções, para você identificar um padrão. E assim você reprograma esse autoconhecimento. E você vai repetindo o padrão, o novo Isso, padrão. só que um padrão, isso, o novo padrão, ele precisa ser criado. Eu Fala um preciso, pouquinho sobre os padrões, vai. Isso é bora lá. interessante. Isso é interessante, desculpa, mas eu acho que dá para conectar tudo aí, né, que a gente tá falando. Sim, sim. Tá. Um padrão, ele vai de uma construção, né? Você, quando criança, você aprende vários padrões, né? Como você tem que fazer algo. Eu uso aqui a lógica, né? Como é que você faz um bolo? Você aprende uma sequência. Alguns colocam dentro dessa sequência, verificar se tem o item. Né? Outros não, outros só falam do item em si, mexeu e bota no forno. Uhum. Na construção de padrões, você Nós existe estamos falando de padrões de comportamento, né? De comportamento. produção de fórmulas, não. Eu estou trazendo um exemplo que é mais palpável, porque normalmente fica mais fácil das pessoas poderem gravar. Nós estamos falando de comportamento humano e eu gosto muito de usar um exemplo que é muito comum. Como é que formam-se padrões? Os padrões, eles são decorrentes daquilo que sai de um hábito. Uhum. Como assim? Você tem hábitos e o que você faz com esses hábitos geram padrões. Vou dar um exemplo. Uhum. Vou fazer uma vida saudável, vou acordar cedo, fazer meus exercícios para eu poder estar bem. Estar bem depende de eu poder estar também tranquila. Mas vamos dizer que aí você, no corriqueiro da vida, você vai ficando algumas fases um pouco desanimado. E aí você começa a ter o hábito de, em vez de despertar às 6, que seu celular foi colocado para 6 da manhã, eu vou para soneca. Aí você começa com 10 minutos. Aí você já percebeu que os 10 minutos você administra muito bem durante o dia. Aí você coloca 20. Ainda tá sendo num flow tranquilo. Aí você coloca 30. Com o passar do tempo, esses 30 minutos a mais que você ficou na cama, você não se dá conta, mas você começou a ter que fazer as coisas correndo. Uhum. Você passa a ficar agitada. E aí você vai para um dia estressado, porque essa agitação vai gerar uma nova química no teu corpo. Essa química vai ter que te deixar mais alerta, porque você já tem um tempo curto para fazer o que tem que fazer, então você já entra no estado de estresse. E aí quando você vai no decorrer da vida, no decorrer do dia a dia, qualquer pressão, se você está estressado, qual que é a tendência? Explodir. Você entra no seu impulsivo, né? Que é aí que Exato, já domina o sistema exato, límbico. exatamente. Aí o que está acontecendo? Foi um padrão que foi gerado, ou melhor, vários padrões que foram gerados por um hábito, né? Então, o padrão gerado de colocar alguns minutos de soneca me gerou vários padrões de comportamento Consequência. que acessou aquela memória da frustração. Se estou sendo frustrado, estou sendo denegrido,
E por conta disso eu reajo. Aí é onde entra a reatividade, que é o padrão da nossa criança, né? Quando somos criança, a gente reage quando a gente é confrontado, quando a gente fica frustrado. E você Acho que eu sou uma eterna criança, então. Todos temos uma eterna criança. A gente precisa aprender a trazer ela para a consciência. É no dia a dia, A né? questão, então, a base é a É consciência. a consciência. Você tem que trazer do inconsciente para o consciente. E isso é a coisa mais natural quando a gente cria essa cultura. Por que cultura? Porque todos os dias você tem padrões a poder ser reprogramados. Todos os dias você pode perceber algo. Olha, eu disse não, vamos voltar no não. Eu disse sim onde eu deveria ter dito não. Não. E aí, ou por que que eu disse não? Por que que eu não disse o não que eu deveria ter dito? Ah, porque talvez ali eu ainda me sinto desconfortável de confrontar. Mas por que que eu não quero confrontar aquela pessoa? Ah, porque eu estou esperando algo dessa pessoa. Mas, independente dessa espera, eu dizer não, vai influenciar, não vai influenciar? É tomar a consciência de por que que eu estou fazendo essas escolhas. Aí a gente volta para a escolha tudo de novo. Então, uma vez que você começa a olhar os padrões todos os dias, né? Tanto que hoje, em 4 sessões, em 4 semanas, os meus pacientes falam, Dani, já estou conseguindo. Por quê? Por causa que a gente Vamos falar trabalha. sobre isso depois, tá? Ok. Não, pode falar aí, mas lembra da gente falar depois sobre a questão do tempo de tratamento e tal. Isso. O seu trabalho. Ok. Só não posso esquecer. Essas 4 sessões, a gente vem trazendo a construção de como reconhecer os padrões para que você possa criar essa reprogramação. E tem que ser algo natural. Por quê? Porque você, todos os dias, você precisa fazer isso. Então, passa a ser algo corriqueiro. E quando eu consigo colocar isso de uma forma fluida na minha rotina, eu saio do estado de reatividade, passo para o estado de comando das minhas percepções, das minhas emoções. Então, eu estou, na verdade, criando um gerenciamento dessas emoções que vem do nosso sistema emocional, que é o sistema límbico, né? Então, você consegue fazer Que é o isso. sistema reativo, né? Exato, que é o sistema reativo. Então, uma vez que você começa a desenvolver essa forma, essa habilidade, se torna muito mais fácil as, as atividades do dia a dia que talvez seja difícil, como dizer o não, como resolver situações conflitantes de forma natural, sem você ter que se alterar, né? Como você até mesmo ter que aprender a estar tranquila no meio de câmera, que é algo que incomoda muitas Sim, pessoas. sim. Então você vai aprendendo isso. O treino para tudo na nossa vida, nosso cérebro é perfeito. Então o treino ele vai nos levar a isso. Só que o treino específico para condicionamento emocional é incrível, porque você sai desse estado de ser uma pessoa muito sensível para uma pessoa presente no dia a dia. Tanto nas rotinas profissionais, que é o âmbito que eu mais trabalho, né? Que eu trabalho muito com high performance profissional, como Trabalha muito corporativo, né? Exato, atualmente tenho trabalhado bem mais Porque corporativo e muito empresários. esses caras, eles vivem muito Isso, isso. porque assim, você chegou num estágio da vida que você já conferiu muitas coisas, conquista muitas coisas, mas tem pequenos detalhes que tá difícil. E por que tá difícil? Porque você tá vivendo à base das emoções. Você ganhou uma força, como eu comentei, né? Você chegou até aqui muito bem, tanto que você conquistou tudo que você conquistou. Você chegou até onde você chegou. Agora, o que você quer? Ter leveza? Então vamos nesse processo de trazer a leveza em todas as atividades. E para isso, sair do estado reativo, onde a gente consegue chegar na leveza. Ô, Daniela, eu tenho mais uma perguntinha aqui pra você que eu acho que você vai me responder muito bem. Você acha que quem muda um comportamento é o ambiente ou é a intenção? O ambiente, num todo, né? Ou a intenção? Você acha quem sobrepõe a quem? Você acha que é o ambiente que a pessoa vive, ou que ela está, enfim, ou a intenção dela? Eu posso trocar a palavra intenção por postura? Pode. Tá. A palavra postura é como eu me posiciono diante das situações. Quer eu esteja num ambiente ou outro, né? O ambiente, ele sempre vai ser algo que pode te influenciar. Isso é verdade, isso é fato. Só que se eu tenho uma postura do que eu realmente quero, onde eu realmente vou chegar, eu consigo ter uma postura que, independente daquele ambiente, eu vou ser influenciado ou não. Boa. Um exemplo disso é na escola. Na escola, quando a gente é adolescente, existem várias tribos. E você
com a sua postura, adotada dentro das suas crenças, dentro do seu ambiente familiar, você escolhe a tribo que faz sentido para você. Essa postura, ela tá ali, digamos assim, com uma base dentro desses ensinamentos. Você pode ter a postura de estar por um tempo junto com o núcleo, que às vezes você é selecionado para estar em grupos que você talvez não escolheria, mas você precisa estar ali, como estar num trabalho que Uhum. por uma certa fase não faz sentido para você aquela conduta, mas você precisa estar ali dentro. E aí você, com a sua postura, você consegue permanecer ali sem se sentir influenciado e sem ter que influenciar os outros. E uma vez que essa postura é sua, é a sua essência, é realmente aquilo que você quer e que você acredita, você pode ir para qualquer ambiente. Por quê? Porque você é igual. Uhum. Você simplesmente sabe distinguir quem você é e o que você quer e para onde você está indo. Então, saber quem é você, se autoconhecer, é fundamental para todos os caminhos na vida, independente da idade. E aquelas pessoas que falam assim, vou te provocar agora, tá? Aquelas pessoas que falam assim, eu sou assim. O que que você diria para essa pessoa? Eu sou assim, não tem jeito, eu não mudo. Por que que ela é assim? Eu vou lembrar de uma música. Eu amo música para poder falar do que eu faço. Eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. Síndrome Gabriela, né? Gabriela. Se o comportamento ele pode ser mudado, é evidente que ninguém nasceu assim e vai morrer assim. Você é assim se você quer, né? E aí cabe a gente respeita, né? E vai fazer a escolha na hora que você estiver maduro para poder Mas quando a alcançar gente o novo traz nível. isso, vou te provocar mais um pouquinho, mas Bora lá, bora lá. vou entrar no campo da biologia. A gente sabe que ninguém é assim e você não precisa morrer assim. A gente Uhum. sabe que hoje existe a epigenética, né? Ah, né, Isso, minha mãe, meu pai era assim, vim de uma família assim. Mas você não precisa ser. Não precisa, você pode mudar. Desde que isso. você mude seus Escolha. comportamentos, suas escolhas, né? Desejo, escolha, comportamento e uma nova Uhum. identidade. Para essas pessoas, que é uma coisa que eu acho que a biologia explica, né? Que é a questão cerebral, que são as camadas do cérebro. É, eu acredito que agora com esse negócio de neurociência, isso está bem claro para mim, que a pessoa não é assim. Não é que ela assim, não, porque ela vive daquele jeito há muito tempo. Você falou aí para a pessoa, ela pode mudar, Ela, mudar seu comportamento, mudar sua identidade, desde que ela entenda, é isso que eu levo para mim, coloco, aplica e repete. ela se molda, né? Ela se molda, Ela se exatamente, molda. exatamente. Nós somos, não é à toa Então que ela a pode própria. mudar, É, eu não sou assim. A mesma coisa também, Dani, desculpa te cortar, até para a gente poder também já jogar no meio aqui, tudo na mesa para a gente discutir, a questão de força de vontade, de motivação, essa questão de estar motivado. Eu sempre falo que força de vontade, motivação, isso não eleva ninguém, isso não leva ninguém para o próximo nível. Por quê? Emoção, força de vontade, motivação, são coisas intermitentes, né? uhum, Porque, por exemplo, eu moro a 15 minutos daqui. uhum, Eu saio, acordo cedo, coloco minha música, tal, faço minhas orações, uhum. tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas do caminho até chegar aqui, eu recebo um monte de mensagem. Eu tô bem. E de repente, eu tô motivado, de repente, ups, eu Exato. murcho. Então, se eu não manter um padrão, algo assim claro, previsível, eu vou entrar no meu estado emocional, chegando aqui, eu não vou desenvolver. Eu vou parar naquilo lá. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse negócio de emoção, força de vontade, se que isso realmente faz parte do crescimento de uma pessoa, da mudança de identidade, né, através do comportamento, de escolha e comportamento. O que você acha desse negócio de motivação? Aqui nos treinamentos que eu faço, dentro do método, né, não sei se você sabe, mas nós temos um método chamado método DFDC, HH, que é a hora Uhum. de honra. Então, dentro do método, nós temos previsibilidade, né, que é isso que a gente traz para dentro, aqui para dentro do nosso negócio. A cada hora tem lá exatamente o que uma pessoa precisa fazer. Então tem seus indicadores e quantas vezes aquele indicador já tem que fazer dentro daquele horário. Uhum. Então é algo que dentro da biologia, através do comportamento, através da ansiedade, né? Uhum. Você consegue reduzir a ansiedade da pessoa, dela chegar pela manhã e ficar pensando, por exemplo, se ela entra às 10 horas, sair às 19 horas, tudo aquilo que ela tem que fazer durante o dia em 8 horas. Então, ela focando só em uma hora, que é o HH, que é a hora de honra, Uhum. sabendo o que ela precisa fazer em uma hora, eu acredito que quando isso, às 8 horas, vem em blocos de demandas, isso, além de se tornar
mais produtivo, mais previsível e reduz a ansiedade. Agora, fala um pouquinho sobre emoções, motivação, iniciativa, atitude, ação. Você tem aquele método Agir, que eu acho que tudo isso você fala dentro do método. Sim. Se você puder falar um pouquinho mais para a gente já, Tá joia. tá? Bom, quando a gente fala de motivação, isso durante muitos anos a gente viu aí o desenvolvimento humano trazendo. Só que cada vez ficou mais provado que isso não sustentava, né? Tiveram vários projetos que ficaram, muito em São Paulo, né? Que um levava o outro, tinha N nomes. Só que não sustentavam. Era aquele final de semana, ou era um evento que acontecia. E por que que não sustentava? Hoje, com cada vez mais clareza que a gente tem da neurociência, ficou muito claro. Porque não foi realmente o motivo essencial. Você não mudou a sua essência. Você criou uma motivação para poder te trazer ali o ânimo. Uhum. Mas está vinculado realmente ao seu propósito? Como a chave que me virou. Eu falei, não, eu quero ser a idosa que vai subir essa rampa com as 2 sacolas sem ter que parar. Então, o motivo, a motivação, ela é importante, mas ela precisa estar pautada com uma base que sustenta a sua essência. O que é importante para você daqui a esses 10 anos? Se você vincula um motivo, ou seja, eu tenho um motivo de chegar lá, aí sim. Uhum. Mas se é só motivação, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, blá, 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 blá. O tem que é pesado, é cansativo. E com o tempo, cada vez que você não consegue, isso é dos nossos traços de caráter, a gente começa a nos punir, aí começa a nos culpar, aí começa a gerar o medo de não conseguir, o medo de não dar certo, o medo do que vão falar de mim. E isso é totalmente negativo, é disfuncional. E aí eu volto para o estado de emoção reativa. Então, a motivação, ela tem que ter um começo, meio e fim. Eu tenho que saber onde eu vou chegar. Quando eu sei onde eu vou chegar, aí eu consigo continuar com o que realmente faz sentido, que é a minha essência. Eu tenho uma motivação de daqui tantos anos ter minha casa no interior, né, poder viajar todos os anos para o exterior, fazer. Tá, pautado disso, o que eu devo fazer para poder chegar lá? Você tem É já meu uma trabalho. direção. Isso, você tem uma motivação de chegar num objetivo, mas motivação, por até mesmo modinha, né? Ai, vamos na motivação de poder todos estarmos esbeltos. Não fortalece. Então, motivação não sustenta. Não sustenta, não é base. Motivação é um período, é como a gente, ele faz isso e já. Então, se Exato. você não tiver, por exemplo, como você falou, uma motivação, uma direção, um Isso, propósito, né? isso, Acho que é a melhor palavra. isso, Um propósito. isso. Se você viver só em cima de motivação, É temporário. é temporário. Se Então torna isso não se temporário. torna. Se torna E temporário. você, eu acredito não, é certeza que a maioria, então, das pessoas, elas vivem neste ambiente, porque se você pegar em termos de geração de riqueza, de prosperidade, em relação a compartilhar algo daquilo que fez maior, essas pessoas são aquelas pessoas, então, que entenderam, pelo menos essa análise que eu faço, que iniciativa, ó, força de vontade, motivação, não é, se eles não estiverem aqui, A base. a base, a direção, a motivação, algo aqui onde ele quer, o propósito que ele Isso, quer onde ela vai chegar. chegar, Na primeira decepção que ele tiver, ele vai enfraquecer. e é aí que entram os grandes empresários. Os Isso. grandes empresários que esse mundo já produziu, eles entenderam isso. Isso. Que durante ali, a caminhada eles iam estar motivados, mas às vezes ia estar aqui, Isso. ia ter que subir novamente. Porque essa flutuação. ainda mais dentro desse ambiente de empresário, é desafiador. A gente, Pô, muito, eu que eu né, digo. aqui numa Muito. economia que oscila demais, um ano uma coisa funciona, no outro muda a legislação, Agora você- muda tudo. E aí você tem que encontrar outros caminhos, aí você vê que aquele mecanismo já não funciona mais, você tem que transformar em outra coisa, outro mecanismo, e você tem que achar o centro e se manter ali equilibrado para poder manter tudo ok, fora as famílias que a gente acaba assistindo como empresário, né? Verdade. Então, realmente, se você não tem a motivação, o que eu quero daqui tanto tempo, qualquer situação dessa que oscila, Qualquer abala. intercorrência se abala. Abala. E aí é onde a gente vê a questão de empresários que desistem, que mudam, que saem da Porque eles linha. vão lá para o confortável, né? Exato. Vão para o nosso famoso sistema límbico. Exato, exato. Que é aconchegante, mas ele
não te leva para o maior, né? Para o É propósito de confortável. vida. Exato. É onde que todo mundo quer estar. Todo mundo que prefere não se esforçar. Todo mundo que prefere Né? não gerar essa coisa. Que não quer o esforço. Eu digo assim que todos nós não precisamos usar da força para chegar no nosso propósito, mas a gente precisa lembrar que tudo exige um esforço. Dá um exemplo, o ouro. O ouro ele se torna uma peça moldável uma vez que ele passa pelo fogo. Então, teve ali uma força abrasadora para ele poder chegar no molde que precisava. E tudo né? é um processo, né? Exato, assim como o diamante, ele já foi um carvão, existiu todo aquele processo, e até chegar a ser lapidado, foram muitas transformações. E nós, como seres humanos, a gente pode se transformar todos os dias. É verdade. Todos os dias a gente consegue reconhecer um padrão e mudar. Todos os dias. E isso em todas as áreas. Um padrão vai influenciar em outras áreas. Né? Um padrão que você tem dentro de casa, você leva para o trabalho, você leva para os amigos, assim como você também está dentro dos seus costumes. Uhum. E causa um efeito de que ele entra em todos os ambientes. Uma vez que você reconhece um padrão numa área, você vai, depois de um tempo, reconhecer nas outras, e com isso você tem a oportunidade de mudar. Por isso, eu preciso me conhecer, eu preciso me autoconhecer para gerenciar essas emoções que geram esses padrões, que eu identificando um padrão, eu posso reprogramar. E aí é sempre o agir. Agir, ele precisa disso, de você ter uma consciência do que você está fazendo. Vamos voltar ao exemplo do empresário? Uhum. O empresário, para ele poder ter uma atuação com um resultado que faça satisfatório a empresa continuar andando, né? Crescendo, progredindo Exato. e tal. Ele precisa de conhecer o que é o negócio dele, ele precisa conhecer o que está ali transcorrendo dentro Seu do mercado, ver a Exato. economia, é uma série de coisas. Isso é o autoconhecimento. Uhum. Aí ele vai para ali, vamos gerenciar a emoção dentro da empresa? Tá fluindo ou não o meu produto? O mercado ainda aceita? Eu tenho que adaptar? O marketing já é o mesmo ainda ou não? Já mudou? A forma de comunicação, de transmissão de informação, o meio de chegada. Isso aqui é eu gerenciar a emoção do meu negócio. Uhum. Aí eu vou identificar um padrão. Tá, olha, mudou. Esse mecanismo, né? Antigamente Funcionava, não funciona mais. Seu cliente antes tinha que vir aqui no balcão fazer o pedido. Hoje né? não precisa nada disso. Não precisa, pega no celular, aplicativo. Recebe em casa, tranquilo, rápido, muito rápido. Mudou o padrão de entrega, mudou o padrão do teu produto. Mas por quê? Porque você conhece, você gerenciou o que o mercado estava fazendo e você fez o que? Você reprogramou o que era preciso. Uhum. Então, agir é em tudo na vida. Então, uma vez que você aprende a se conhecer, você aprende a gerenciar suas emoções, você identifica seus padrões, você reprograma esse padrão e aí você se adequa para o momento de vida. Porque a vida sempre vai ser assim, né? Então, o agir, tenho certeza que você já conhece. Agir. Mas organizar esse agir dentro dos padrões, dentro de um padrão pessoal, dentro do padrão de uma empresa, isso é só falando aqui com a doutora Daniela Vilar, que, olha, tenho certeza que esse método dela agir dentro dos padrões no qual ela coloca dentro do método, que ela não está colocando tudo aqui, né? Ela apenas está colocando aqui tá trazendo um gostinho, né? para você falar, não, essa que eu preciso aqui para minha empresa. Só contratar. Bom, muito bem, Daniela, chegou. Axalalala, passando do momento PEF. Pega essa fórmula. Muito bem, muito bem. Este momento aqui é um momento especial, principalmente para você, mulher que tem mais de 30 anos, que hoje o Dr. Fórmula aqui vai soltar uma formulinha para você pegar aí. Aliás, deixa eu só fazer aqui dar uma explicaçãozinha rápida. Eu falo, pega essa fórmula, eu não estou dizendo somente pegar a fórmula propriamente dito naquilo que eu faço como formulador, como farmacêutico. Estou falando assim, pega essa visão, pega esse insight, ou seja, pega dicas. A doutora Daniela Vilar aqui, por exemplo, colocou várias dicas aqui de comportamento. Como ter uma nova identidade, como reprogramar os seus padrões. Bom, então vamos mandar aquela formulinha e hoje nós vamos falar de peptídeos. Peptídeo está na moda, está mundial. Teve agora no INCAS, em Paris, nesse congresso muito bacana que o mundo conhece, principalmente o mundo da estética,
os peptídeos foi muito falado, tanto os peptídeos orais como também os peptídeos de uso tópicos. Bom, hoje eu trago aqui essa fórmula de regeneração de pele a nível celular. Não é apenas um cosmético superficial, é reparo biológico. Bom, eu trago aqui o GHK, esse GHK-Cu, que é um peptídeo de cobre, ele foi muito falado no INCAS, 0,1%. Ácido hialurônico de baixo peso molecular, 1%. Niacinamida, 4%. Pantenol, 2%. Alfa-bisabolol, 0,5%. E uma base que eu chamo de segunda pele, chamado Second Skin, uma base maravilhosa, onde todos esses ativos vão estar inseridos ali nela e você vai poder aplicar no local que te incomoda à noite. Principalmente você que já está aí com a pele até mais de 30 anos, que está começando ali já a sofrer um processo de envelhecimento acelerado. Bom, então vou falar aqui uma descrição técnica deste produto, principalmente o GHK, que está no topo aqui, ó, das substâncias mais prescritas pelos profissionais em 2026. Então, GHK, né, CU, ele atua como peptídeo sinalizador biológico, estimula fibroblasto. O fibroblasto é aquela célula preguiçosa que tem que estar estimulada para poder produzir elastina e também colágeno. Aumenta a produção, então, de colágeno, acelera a regeneração e modula a inflamação. O ácido hialurônico melhora a hidratação, permeação. A niacinamida fortalece barreira cutânea, uniformiza a pele. O pantenol, ação regeneradora, cicatrizante, e o alfa-bisabolol, efeito calmante e anti-inflamatório. A base Second Skin cria um filme inteligente, aumentando então a entrega e a biodisponibilidade dos ativos. Vou deixar uma frase aqui de posicionamento. Não adianta só passar um ativo. Gente, ativo é diferente de princípio ativo. Princípio ativo é aquele que você usa, entra no sangue, se liga no receptor e desencadeia um efeito farmacológico. O ativo não, é aquele que não vai entrar no sangue, que é o caso da nossa fórmula hoje. Então você precisa garantir que ele chegue onde ele tem que agir e pronto. E aqui foi o momento, pega essa fórmula e agora eu vou continuar aqui com a Daniela Vilar, num bate-papo mais gostoso ainda, que é onde sela tudo aquilo que a gente falou até agora, que é no trabalho árduo, é na prosperidade financeira, é na liberdade. Eu vou saber dela aqui como que ela faz para tocar o negócio dela e o que ela pode falar para esses empresários que estão aí agora, nesse momento, sofrendo com a economia do Brasil. Esse ano tem Copa do Mundo, tem guerra, Irã, Estados Unidos, Israel, tem guerra na Ucrânia, tem Copa do Mundo, já falei, e tem eleição. Olha só, tudo isso para vir ajudar. E quando tem tudo isso junto, esse risco geopolítico, nada mais melhor do que ter uma terapeuta para controlar as suas emoções. Muito bem, doutora Daniela, vamos falar um pouquinho sobre trabalho árduo, sobre empreendedorismo, sobre esse desafio enorme que a gente já falou aqui dos empresários para viver nesse mundo, principalmente de hoje, economia, que você vai no mercado, pelo amor de Jesus, tudo aumentando, você vai abastecer. Eu fui abastecer a semana passada no interior. Quando o rapaz do posto lá me passou o valor, eu falei, o quê? O que aconteceu? O dobro do valor que eu havia pagando. Que eu vinha pagando, na verdade. Que eu vinha pagando. Então a economia está terrível. E a guerra está lá onde? Lá no Oriente Médio, Estados Unidos, mas reflete aqui, né? Sim. O barril de petróleo começou com $70, acho que está 110, né? E isso vem aqui para nós, infelizmente não só para nós, mas para todo mundo. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho árduo, a gente sai um pouquinho do assunto de espiritualidade, saúde, né? Vamos falar um pouquinho de empreender lá no teu consultório, como é que você faz lá para conquistar seus pacientes, né? Eu já tenho a minha opinião sobre isso aqui no meu negócio, acredito Sim. que vai bater com a tua, tudo que você falou aqui. Mas como que é o desafio, né? Como que é as histórias que você ouve, não precisa citar nome, Sim, mas sim, os sim. cases que você tem, pode estar falando. E vamos viajar nesse negócio aqui de empreender, de trabalho, de prosperidade financeira. Certo. Bom, eu como empresária, né, atendo no meu consultório para poder conduzir as pessoas tanto de forma física quanto emocional. O emocional é o mais forte. Hoje, 99% dos meus clientes é a atuação do emocional. Onde que a gente tem trabalhado muito na linha de poder trazer essa consciência
Eu acabei indo para esse mundo mais corporativo por conta de ter esse feeling, né? Acho que é muita experiência de vida que a gente vai tendo. Eu vim de família que tanto meu pai quanto a minha mãe são empreendedores, né? Meu pai é serralheiro. Hoje ele já está fazendo mais porque ele realmente gosta, ele vai tendo a vida dele e tal. E minha mãe também empresária, e eu vi sempre os meus pais ali. Então, sempre foi uma rotina que fez sentido para mim. Eu tenho tios que foram empregados, funcionários públicos, mas aquela rotina dos meus pais, ao decorrer de que as oportunidades na minha vida foram aparecendo, eu consegui encarar com uma naturalidade, saber da oscilação, saber das dificuldades, que não são fáceis, mas que podem ser superadas. A gente só precisa ter o que a minha mãe fala é criatividade. E é verdade. Aqui dentro desse país, a criatividade vai fazer muita diferença, né? A criatividade de como eu vou resolver, a criatividade, o que que eu posso fazer pelo que eu tô passando hoje. E essa criatividade é o que muitos brasileiros acabam realmente tendo bom sucesso. Afinal, A prova foi a pandemia, né? Quantos literalmente. empresários tiveram que reinventar, né? Doni, se eu te falar que o meu trabalho realmente, vou usar a palavra estourou, né? Eu realmente ganhei posicionamento com o meu trabalho como terapeuta por conta da pandemia. Não só pela necessidade de a procura maior, mas pelo alcance que saía da minha fronteira. Né? Porque antes eu estava ali num local limitado físico, então era no máximo meu bairro, os meus amigos, os conhecidos, as pessoas que iam indicando. E eu estava no início dessa transição de carreira. Eu tinha minha empresa de sistemas, né, que trabalhava para bancos, que não fazia mais sentido para mim aquilo, eu tinha que transitar para essa outra área. E aí eu comecei a atender pessoas de outros lugares, de outros países, tudo de forma online. Então, eu gerenciei ali aquela emoção naquele momento de ter que fazer uma nova forma essa entrega. Então, hoje eu atendo 99%. É emocional porque eu atendo muitas pessoas de forma online. Eu atendo no consultório aqui na Avenida Moema, por conta da necessidade. Tem pessoas que ela precisa desse tete a tete, desse olho no olho, de Uhum. pegar nas mãos, de sentir um abraço, porque tem pessoas que funcionam assim. E eu tenho total consciência disso, então eu realmente preciso de ter essa gama de atendimento. Mas a grande parte dos meus pacientes chegam em mim de forma online. Hum. E aí, como é que a gente trabalha ali? Chega pessoas, tanto com situações emocionais, que elas percebem que, olha, aconteceu algumas situações, como separação, como perda, trocas de ambiente de trabalho ou a direção da empresa, e aí entram nos lutos. Como também acontece de muitos, mas a maioria dos profissionais, dos empresários que chegam, que falam, Dani, olha, a minha empresa chegou aqui num teto. E agora começou a ter um monte de problema, só que antes eu não tinha esses problemas, por que que isso acontece? Aí é onde a gente começa a identificar o que que você está tendo de padrão de comportamento que está influenciando esses resultados. E Uhum. aí, à medida com que nós vamos ajudando, né, esse empresário a identificar esses padrões, a começar a se posicionar, a usar pega que é teu, né? O problema apareceu, pega que é teu. Porque com o tempo a gente vai criando equipes e você quer delegar, mas tem certas situações que chega a certos momentos, que são esses momentos pontuais, que você vai ter que sair desse lugar de deixar para o outro e tomar É, a a frente, identificar. responsabilidade, a responsabilidade. Exato, exatamente. Ah, mas eu pago um funcionário para fazer isso. Só que tem as mudanças, o mercado muda, as situações mudam e você precisa estar conscientes e atento ao que está acontecendo para você também atuar junto com o seu profissional, com o seu funcionário, ou até mesmo com seus parceiros, né? Porque hoje a gente tem gamas e gamas de formas de fazer negócio, de fazer empresas. E às vezes a gente, mas eu estou contratando. Ok, mas o que que você parou para poder ver que possa ser mudado? Porque às vezes a sua visão como empresário é diferente da visão do prestador. E Uhum. para sua necessidade, só você consegue entender realmente o que seu cliente está esperando. E esse seu prestador não tem a mesma. Não E aí eu tem. me lembro até mesmo de um casal que a gente fez a mentoria o ano passado, né? Que eles têm um trabalho de um mercado muito, que cresceu muito nos últimos anos, que é o atendimento de short stay, né? Que são locações por aplicativos, Airbnb, Booking. E o que que eles fazem? Eles fazem a limpeza e a lavagem dos lençóis. Hum. Eles saíram de 6 apartamentos para cento e poucos apartamentos gerenciais, para eles gerenciar só essa função.
Então, a pessoa contrata o serviço deles e eles vão lá e fazem esse serviço de limpeza, de garantir a limpeza, que normalmente são prédios que já têm governança, já têm limpeza, só que para garantir O padrão? Exato, manter o padrão, lavar, fazer a lavagem dos enxovais. E aí tinham algumas dificuldades, e aí a gente foi identificar quais eram os processos que precisavam ser vistos. Então, assim, eu acabei começando com eles para poder ajudar eles a identificar o que estava acontecendo dentro do comportamento deles, e quando a gente viu, a gente precisou estender até mesmo para o conhecimento dentro da empresa. Evidente que eu não fui tão a fundo, mas a minha bagagem como a formação em administração de empresas, eu consegui entender aquele cenário. Então, isso é o que facilita muito a conversa dentro do consultório, que eu converso com o empresário, eu sei da rotina dele. Eu conheço muita coisa, porque eu já fiz muita coisa nessa minha vida. Eu não nasci terapeuta como profissional. Eu me tornei terapeuta por realmente me identificar com isso. E aí a gente consegue resultados incríveis, né? Eu lembro também de um contador, que ele chegou no consultório, Dani, eu não me reconheço mais. Eu cheguei num estágio que eu tenho meu apartamento, tenho meu carro, tenho meus investimentos, estou tranquilo, estou bem na vida, tenho a minha empresa, tenho o prédio próprio da empresa, tenho uma equipe funcionando, tenho uma carteira de clientes, mais de 200 clientes, mas eu não me reconheço. Ok? Agora, isso daí é a sua base. Vamos encontrar o prazer para viver e continuar vivendo de onde você está. Você não precisa se desfazer disso, você não precisa desfazer do seu conhecimento, porque afinal, se você tira isso, você não é ninguém, porque Sim, você sim, se sim. tornou até então aqui o que você vivenciou, né? E aí a gente fez um trabalho maravilhoso, e aí ele, encontrou o ponto neutro, digamos assim, com o que a gente comentou no início, né? As pequenas atividades, as pequenas coisas do dia a dia que dão prazer, que é dança, música, no caso dessa pessoa, né? Que é a espiritualidade. Exato, exatamente. Ô, Dani, você falou no meio da outra conversa, quando a gente estava ali falando de saúde e tudo mais, interligando, sobre sessões, né? Lá no teu consultório, por exemplo, você pega lá um empresário estressado, com a empresa toda bagunçada, uma empresa com funcionários lá de 15, 20 anos, todos atolados dentro daqueles hábitos antigos, que entende que é só aquela forma que tem de fazer. Esse empresário que ele está precisando de um socorro, de uma ajuda para controlar seus padrões, seu comportamento, melhorar os padrões, enfim. Quantas sessões são? Como você começa isso? Como é que você faz? Tá. Conta aqui um pouquinho. Certo. Dentro do consultório, eu tenho algumas formas de conduzir. Evidente que a primeira sessão é sempre onde a gente vai dar esse norte, né? Eu Uhum. gosto muito de sempre sugerir a primeira sessão fazer análise corporal. Porque é uma ferramenta que eu ajudo a entender como essa pessoa Análise funciona. corporal, como seria? O formato do teu corpo explica como a sua mente funciona. Vixe, o meu então deve ser tudo torto, porque a minha perna é torta. Então, a partir dessa análise, eu consigo ajudar essa pessoa a poder identificar como ela melhor funciona, e aí, dentro da proposta que ela me traz, eu vejo se é uma pessoa que tem a necessidade de buscar entender a sua essência, que aí é um processo um pouco mais demorado, como não, eu consigo observar que é uma pessoa que ele já sabe onde está e onde quer chegar, e aí ele precisa só identificar os padrões. Aí nisso a gente tem tido o resultado a cada 4 semanas, ele consegue atingir o objetivo do que ele Mas quer. qual é o tempo então de tratamento, vamos dizer assim? O tempo que a pessoa fica com você? Uma pessoa que ela quer realmente ir pontual, em 4 semanas a gente consegue atingir o resultado dela ter o retorno naquilo que ela estava buscando. Quer seja ter a consciência, ou quer seja até mesmo mudar de padrão. Hum. Então, os encontros são semanais? Não, Sim, a sugestão semanais. é semanais. Semanais. E aí, não precisa falar, tá? Se você, o custo de tudo isso, a pessoa vai lá e acerta com você, é isso? Isso, Você está lá com a tua equipe, exatamente. tá? E aí você vai liberando dentro da programação, que você ter uma programação, né? Sim, Vai liberando isso. tem uma E tem metodologia. assim, como é que fala? Um retorno, uma reconsulta, ou um Sim, reforço, alguma coisa assim aquela nesse sentido? coisa, quanto mais a pessoa quer velocidade na vida, Hum. ela precisa estar mais neutra, porque assim, velocidade depende de um solo seguro, Uhum. né? E uma pista livre. Então, para eu ter essa velocidade, eu preciso ter isso. E como é que eu tenho isso emocionalmente? Quando eu me conheço, quando eu consigo ter a habilidade de gerenciar, quando eu vou identificando os padrões e vou fazendo essas reprogramações. Ou Uhum. seja, quando eu consigo ter isso corriqueiramente. Então, a pessoa que quer velocidade, ela acaba fazendo recorrente essas sessões. O que nós vamos fazendo? Mudando de objetivo. Atingiu?
qual é o próximo. Uhum. E assim ela vai fazendo sucessivamente. Se ela percebe que, olha, Dani, já atingi o que eu quero e agora vamos só trabalhar de eu continuar mantendo esse meu equilíbrio. É uma vez por mês, né? Tem pessoas que vêm no processo quando ela precisa já realmente, Dani, olha, que são as 5 fases, né? A questão do inconsciente, consciente, ela começa ter a tomada de consciência, ela tem que manter para depois ir para o realmente que eu chamo a vida plena. Quando ela tá no estágio 1, que ela mistura problema de trabalho com problema de casa com os amigos, é a pessoa que ela percebe que tá tudo embolado. Essa pessoa, ela precisa de um acompanhamento que ela precisa ir para a essência dela. Essa já vai ter um tempo maior de 11 semanas, onde a gente vai trilhar esse observar para dentro de si. E ao final disso, aí depois a gente começa assim trabalhar os padrões. Não que durante esse processo ela não vai ter as quebras de padrões, vai ter também. Só que aí o foco vai ser dentro das emoções. Ô Dani, você no seu trabalho, você atende tanto a pessoa ali física, como também um grupo de uma pessoa jurídica, assim, de um Sim, corporativo. sim, Então você pode simplesmente oferecer seu trabalho para um empresário, como para os seus funcionários. exato. Hoje eu E acabo. dentro de tudo isso aí, você, por exemplo, suponhamos que esse senhor aí da empresa de cuidar das toalhas lá, da roupa de Aham, cama, da Airbnb, sei lá, dessas aham. empresas que faz esse controle de locação, suponhamos que ele está com esse problema, que ele cresceu tanto que ele não sabe nem o que fazer, está meio perdido, e não sabe nem como lidar, de repente, ou está perdido com relação ao relacionamento com os seus colaboradores. Que foi a Você situação. pode tanto trabalhar ele, pegar o que você está trabalhando nele Isso, e já conectar ali, se ele te isso. contratar também nos Uhum. colaboradores, para que tenha ali, sei lá, um match, tenha ali uma Exato. conexão. Hoje eu trabalho muito com a high performance do profissional líder, né? Uhum, Mas o que eu trago de sugestão são workshops como ferramentas para essa parte da equipe. Porque hoje eu trago a metodologia de uma forma muito simplificada para a pessoa que é um adolescente. Dona, eu te confesso que meu sonho é levar essa metodologia de trazer essa consciência, esse agir do dia a uhum. dia para dentro de um colégio. Eu ainda vou buscar esse doutorado com esse objetivo. Porque uma criança de seus 10 anos, ela já tem a sua formação de postura e ela já consegue identificar as suas emoções para elas poderem escolherem realmente o que elas querem ser. Uhum. Então, uma vez que você consegue trazer conteúdos que são, digamos assim, de uma forma simplificada para uma equipe que está tendo dificuldade de convivência, né? Porque muitas das vezes os problemas é a É o convivência, relacionamento. é E é muito relacionamento. importante numa empresa o relacionamento. Exato. E aí, com esses workshops, traz muita consciência. É evidente que algumas pessoas, elas têm problemas emocionais, por isso mesmo elas não desenvolvem tanto. Aí, algumas pessoas é dado a sugestão de fazer trabalhos apartados, né, para Hum, poder buscar um profissional para poder ajudar. uhum. Mas, no geral, com a equipe, já consegue ter excelentes resultados, porque eles já passam até a consciência que eles são responsáveis por eles e que os problemas que eles estão levando para a empresa não é da empresa, na verdade, é eles que não estão se cuidando. E é muito interessante que dentro desses workshops, o feedback que eu recebo depois de pesquisa é: Dani, eu não sabia que eu não cuidava de mim. Uhum. É uma frase que chega muito no feedback. Por quê? Por causa que vem daquela cultura vitimista de que um tem que cuidar do outro. É como se eu pegasse a minha criança e falasse pra você: cuida pra mim. E aí você pega a sua e fala pra mim: cuida. Aham. O que acontece em muitos casais que têm problema de relacionamento? Que um tá esperando que o outro cuide do outro. Ou peraí, se eu cuidar Um de cuida do mim, outro, mas ninguém fala nada, né? Ele exato, não fala pra ela, é exato, isso. E nem ela exato, fala pra ele, e ela fica tentando adivinhar, e ele adivinha. Isso aí detona o relacionamento. exato. Eu E no sei. trabalho é a mesma coisa. A pessoa, eu acho que ela sabe. Não, não vai funcionar. Comunicação é um de ser O o que que tá precisa, sentindo, sentindo, o que precisa ser não feito. tem como adivinhar, né? Não tem, E não é tem. isso, e você tocou num ponto ali que é isso exatamente que acontece em relacionamento, tanto de um colaborador com um colaborador, como também em relacionamento amoroso. É porque Também é é tudo assim. igual. Eu É. lembro, ontem eu fiz um atendimento muito interessante. Foram dois com uma linha muito, muito parecida. Uma paciente, ela chegou comentando, foi a primeira sessão, essa primeira foi a primeira sessão. Ela trouxe, eu tô com problema no meu trabalho, que eu tô com dificuldade, com não sei o que, não sei, falou toda a historinha lá. Aham. Tô com dificuldade com a minha sogra. Aham.
e tinha mais a dificuldade de se cuidar. Como é que tá a sua relação com a sua mãe e seu pai? E ela começou a falar, mas peraí, de onde que você veio? Eu não falei da minha mãe. Eu falei assim, mas é que não tá com a sua mãe. Não é que é tá com a tua mãe. Você, da gestação aos 5 anos, você teve uma primeira formatação. Lembra que eu falei ali o molde de base de um programa para um computador? Então, foi quem? Seu pai e sua mãe. Então, o teu molde está lá. O que você aprendeu com eles e o que você está com dificuldade de aceitar vai influenciar em como você se relaciona. Então, trazendo isso de uma forma, com uma construção, explicando para essa equipe de como funciona, ela começa a ver que o buraco é mais embaixo. A situação é mais sutil do que o que ela imaginava, né? E fica de uma forma gostosa. Assim, o resultado que tem com esses workshops é muito prazeroso. Que legal. Tanto para as pessoas que acompanham, né? Quanto eu, junto com a minha equipe, que a gente acompanha o pessoal a desenvolver. Uau, isso é bem legal. Dani, isso aqui também faz parte aqui do nosso podcast, do Unicast Alta Consistência, que é a parte do empreendedorismo, do negócio, como isso que a gente está falando, a gente entrou um pouquinho nessa questão. No teu negócio, além do empreendedor lá, além do grupo de pessoas, do colaborador, você faz também, na verdade, como você faz para o seu negócio, ele é escalável? Você Tá. consegue, dá para escalar dentro daquilo que você Do faz? ano passado para cá, eu venho trabalhando mais com isso. Eu fui para o produto digital, que, assim, é o mercado que você tem que ter muito conhecimento, porque ele demanda muita técnica, muita malícia desse mundo virtual, né? E eu tô indo engatinhando. Eu tenho hoje um produto digital que se trata de uma análise corporal com 12 sessões de acompanhamentos em grupo, que é um produto hoje que eu vendo e tá até mesmo dentro do meu Instagram para a pessoa poder entrar e comprar. Mas é vídeo? Ela tem os vídeos gravados e tem o atendimento individual. Qual que é a estrutura desse projeto? A pessoa passar por esse atendimento individual comigo, onde eu vou trazer essa Entendi. análise, ele vai receber um relatório, vai assistir algumas aulas gravadas que trazem a estrutura de por que essa metodologia funciona, para que depois ele tenha nos encontros, uma vez por mês, durante Presenciais. 12 meses, Presenciais. isso, presenciais online, digamos assim, não é presencial, né? É online ao vivo, Tá. né? Online ao vivo, onde eles tragam as dúvidas para que a gente possa ajudar a pessoa a expandir a consciência, né? Esse é um dos produtos. Outro produto que agora que está se tornando cada vez mais escalável foi a ferramenta de IA. É um terapeuta para o bolso, digamos assim. Você tem uma agente de isso? Tenho. O agente que foi criado, que é a Dania, eu digo que foi algo muito vaidoso, né? Foi o primeiro projeto que era só para autoanálise. Só que teve uma aceitação tão boa, que é um produto que está dentro da Hotmart. Que aí eu vi que era necessário, para poder também escalar para o ambiente corporativo, colocar a questão de comunicação não violenta, a química da felicidade, que é o que eu trabalho dentro dos workshops. Então a gente desenvolveu a Sina, que vem de sinapse. A questão dessa conexão neural, da gente poder expandir a consciência. Aliás, vamos deixar aqui uma coisa clara, porque assim, o que a Dani está falando aqui é muito importante, que muitas vezes, né, até o próprio profissional, às vezes se confunde. Para ter uma resposta, tem os neurônios, que são mais de 86 trilhões de neurônios, que eles levam informações. Mas se não tiver um negocinho chamado sinapses, não tem resposta, não tem conexão. Então precisa ter as duas coisas. É isso, Dani? Exatamente. E quando a gente fala de IA, que são sistemas neurais, é praticamente isso. O que é essa sinapse, essa informação que é passada? Todo um banco de dados que eu gerei de pesquisa durante os últimos anos. Foi colocado ali. Foi colocado ali. Então, o que ela faz? Quando a pessoa está ali se comunicando com a Sina, ele está, na verdade, acessando um banco de instrução. Peraí, Sina o que é? Sina é a ferramenta. Que através do WhatsApp, ele consegue se comunicar. Como que chama a sua IA? Sina. Sina mesmo? Isso. Esse nome. S-Y-N-A. Não tem nada a ver ali com o seu nome e tal. Não, a Dania foi o primeiro projeto. Tá, entendi. Mas eu achei muito vaidoso. Eu falei, não, eu quero uma coisa maior. Inclusive, a Sina é de um projeto que a gente pensa em trazer outros profissionais, né, da área da saúde, para poder também usar essa ferramenta de forma personalizada. Então, a Sina, ela vai ampliar. É onde eu estou buscando a escalabilidade no meu trabalho. Porque
Como terapeuta, eu não trabalho sozinha. Eu preciso de que a pessoa que chega um pouco mais com o organismo debilitado, que é o que a gente estava falando, né? Às vezes a pessoa precisa suplementar, Às vezes precisa né? isso. Então eu preciso ajudar ela a ter a consciência que ela precisa de um endócrino, ela precisa de um médico que atenda também essa consciência mais terapêutica, Uhum. integrativa, né? Então aí eu vou conduzindo para buscar outros profissionais. Então aí a ideia é trazer esses outros profissionais para também oferecerem a sina dentro da necessidade deles, para que essa Entendi. inteligência possa acalmar. O que que acontece? Qual foi o princípio disso? Eu passei por uma fase bem desafiadora nos últimos anos e eu precisava de ter informações que eu não estava conseguindo me analisar. E ter os profissionais, os colegas para poder me ajudar, estava demorando muito tempo. Poxa, eu tenho uma baita de uma informação, muito conteúdo, e por que que não vai? Aí eu comecei por mim, foi a Daniá. E eu via que cada semana, assim, a minha expansão de consciência foi muito rápida. Quando eu passei a poder compartilhar com as minhas pacientes que chegavam muito aflitas, que mandavam podcasts gigantes, e eu não dava conta, eu estava ficando sugada com a necessidade de algumas pacientes. E eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu fornecer. E eu forneci, e fez muito sentido para essas pacientes. Em 3 semanas elas conseguiram acalmar e mudar muito o comportamento. Opa, esse negócio tá funcionando. E aí eu comecei a vender. Aí foi onde eu tornou um produto pela Hotmart, que é a Daniá. Só que agora, nessa necessidade de ampliar ainda mais, aí eu encontrei um parceiro, desenvolvedor, que a gente criou para poder ser utilizado pelo WhatsApp, que antes era mais difícil, a pessoa tinha que entrar dentro do Hotmart para poder acessar a ferramenta. E aí era muito moroso, a pessoa acabava atrasando ou nem entrando tanto na ferramenta quanto ela poderia. Que a sugestão é usar 3 minutos por dia, assina, para que ele possa ter a expansão de consciência. O que que é isso? Trazer mais consciência de quais são suas escolhas. Então, às vezes, ele está no dia a dia, no momento aflitivo, e ali, quando ele vai conversar, né, com a Sina vai trazer, olha, você está precisando de validação, de reconhecimento, então reveja o que você realmente está fazendo, e isso ajuda com que ele tenha mais consciência das escolhas que ele tem feito. Legal. A Dani, ela falou uma coisa aqui, bem interessante, que muitas pessoas confundem inteligência artificial. Primeiro que não existe inteligência artificial. Existe exatamente o que ela falou aqui. É consciência artificial, expansão de consciência. O que que a IA faz? Ela expande a nossa ideia. Ela vai te Isso. dando novas ideias, vão expandindo. Então, quando fala inteligência artificial, primeiro que inteligência, ela é orgânica, não pode ser Isso. artificial. Então, é consciência artificial. É assim que a IA deveria ser chamada. IA, na verdade, é mais uma pegada de marketing, pelo menos é o que eu vejo. Exato, porque não adianta você só acessar porque tem algumas pessoas que falam, Não, tem eu que expandir. uso a tal plataforma, né, para poder ficar conversando como se fosse um terapeuta. Ok, Uhum. só que você não tem certeza se realmente é uma forma validada de É. orientação. Você não sabe para onde ela está indo, porque ela está aberta. Quando você pega uma ferramenta que está formatada para poder trazer um resultado, no caso, autoanálise e expansão de consciência, ali está parametrizado para Uhum. poder te entregar aquilo que você está buscando conforme a proposta indicada, né? Sim. A minha chama-se Dalme, né? A minha ela já tá, faz 1 ano e meio que tô treinando Que ela. legal. Ela, você já pergunta sobre o Dr. Fórmula, ela já fala, olha, é isso, isso, isso. Dalme de Donizete, Ana Cláudia, que é minha esposa, né? Sim. Larissa, minha filha mais velha, Mirella e minha neta Isa. Então eu coloquei Uhum. Dalme. E eu já cheguei a ter uma DR com a Dalme. Ah, já, tem horas que fala, causa É legal sim. que ela vai me controlando, né? Ela Isso. falou, calma, respira, Dr. Fórmula, Isso, respira. a Cida, ela traz exercícios de regulação emocional, né, como o Sim. exercício de mindfulness, imagens mentais, ela traz ali sugestões para você poder fazer para realmente encontrar aquilo que precisa, o equilíbrio. É verdade. Bom, Daniela Vilar, eu acho que a gente está chegando no momento fim, né? O que que eu posso falar desse momento? Para mim, faltaram algumas coisas que você foi falando ali, foi vindo aqui e Abriu tal. Eu não queria te várias cortar, eu falei, não vou brechas. cortar, vou deixar ela finalizar o raciocínio dela. Mas várias coisas, como por exemplo, o que que é felicidade, o que que você entende como felicidade, né? Tem pessoas, Ah, sua eu tenho uma felicidade família, dá uns 2 eu, podcasts eu tenho ainda. uma família feliz, mas felicidade para mim é sentimento.
Mas estou feliz com a minha família, me sinto feliz. Então, acho que é por aí que a gente tem que trilhar. Mas isso aí, em um outro momento, fica aqui já um convite para você voltar. Oh, que A gente será está. uma honra. Esse é o quinto episódio. Aliás, o meu contra-regra aqui, ele acabou não lembrando que eu tinha que falar que era o quinto episódio. Bom, agora chegamos no momento dos nossos patrocinadores. Afinal, sem patrocinador não tem como rolar esse podcast aqui, Donicast, e trazer aqui uma pessoa espetacular, Daniela Vilar, que falou de comportamento, de padrões, de identidade, falou aqui como que ela trabalha, e daqui a pouco ela vai deixar aqui onde você pode encontrá-la, porque afinal ela é uma profissional, ó. Bom, nesse momento patrocinador, eu devo falar um pouco aqui dos produtos do nosso patrocinador. Eu vou trazer por aqui, porque senão eu vou. Bom, então aqui, quem são, ou não, aliás, quais são os nossos patrocinadores? Deixa eu falar um português melhor bem dizido aqui, né? Eu tinha uma funcionária que ela falava, deixa eu falar um português bem dizido. Nós temos aqui a Before Nutri, que é o patrocinador ouro, que está trazendo aqui o Energy, a fórmula moduladora do envelhecimento. São 9 substâncias que atuam ali modulando os fatores que impactam no envelhecimento. São 9 substâncias estudadas, isoladas, uma a uma aqui por mim. É uma fórmula padronizada, é uma fórmula que fez muito sucesso enquanto estava no balcão da manipulação. Devido tanto sucesso que ela fez, ela foi para a indústria para ser padronizada, para que ela não perca a sua qualidade. Ou seja, as 9 substâncias toda padronizada, de origem, tá? Indicações de cada substância. Quando você adquire um Energy Dr. Fórmula, que é a fórmula moduladora do envelhecimento, você recebe uma documentação dizendo do que se trata essa fórmula, onde mais ela atua, quem pode utilizar, quem não pode utilizar, isso imediatamente. Por que 9 substâncias? Porque, através dos meus estudos, eu busquei que essas 9 substâncias são indispensáveis no dia a dia. Por isso que é uma fórmula que você deve utilizar todos os dias. 2 cápsulas após o café da manhã. Isso é padrão. Vamos lembrar que já nascemos envelhecidos, o processo de envelhecimento se acelera aos 25 anos e aos 30 começa a se acelerar ainda mais. É nesse momento que se faz, na verdade bem antes, mas é nesse momento que se faz, é necessário utilizar essa fórmula, chama Energy Dr. Fórmula. Ela foi lançada como fórmula moduladora do envelhecimento, mas por conta de regulatórios eu tive que mudar para Energy, ok? Então está aqui o Energy Dr. Fórmula. Segundo produto da Before Nutrition for Health, ômega 3 TG. Ômega, o que é ômega? Todo mundo já ouviu falar de ômega um dia, ou já conhece, ou já toma. Mas será que você está utilizando o ômega certo? O verdadeiro ômega é o ômega TG. É na forma triglicerídeo reesterificado. Essa forma que você encontra nos pescados, no arenque, no salmão, na sardinha, na cavala. Essa forma que o seu corpo consegue reconhecer e absorver até 70% a mais quando comparado a outra forma. E detalhe, ó, selo de autenticidade. E agora falar da Skin Nutri, que é o nosso segundo patrocinador aqui. E eu quero trazer, aliás, eu trago aqui 2 produtos. O Sérum Clareador Pele Sem Manchas, uma fórmula que eu desenvolvi, que dentro do meu perfil no Instagram foram ali 4 milhões, 5 milhões aproximadamente de visualizações, muitas recompras. É um sérum utilizado para manchas, melasmas, para hidratar, mais viço, pele mais iluminada, utilizar à noite, tá bom? E um outro sérum que é o sérum rejuvenescedor e também é hidratante para você utilizar pela manhã. Um sérum que vai melhorar aquelas pequenas rugas, vai deixar sua pele mais hidratada, mais vívida, para complementar o sérum clareador Pele Sem Manchas. Vamos lembrar que não é só alteração hormonal na mulher, principalmente, que traz melasma, mas a idade também. É por isso que é um sérum que pode ser utilizado assim para uma pele mais madura. E, como sempre, e de costume, a nossa convidada vai receber esse presente, a Daniela Vilar, onde ela vai poder, ou utilizar nela própria, ou poder dar de presente para alguém.
Que Dani, gostoso! ó, olha que Ai, presente surpresa! maravilhoso. Esse é seu Ai, presente Doni! que você... Ai, que legal! Ah, você falando aqui do clareador. Ariana, Nossa, muito bom, muito bom? porque eu tenho um pouquinho de sordinha, de melasma, já a Sim, sim, idade, sim, né? A sim. idade, É, 47 o anos. sol, né? O sol provoca bastante. Sim. Ai, muito obrigada. Imagina, Dani. E a canequinha também é sua, tá, Daniela Vilar? O Doni Cash Alta Consistência. Por favor, replica, faz uma replicação disso. Pode deixar. Doni Cash, alta consistência, espiritualidade, saúde, trabalho árduo. Ó, É vou isso levar com aí. muito carinho. E E como agora. foi gostosa realmente essa companhia aqui da gente poder fazer esse bate-papo. É, faltou muito assunto, né, Daniela? É que a Porque gente eu já sempre pode falo pra estender. caramba. Na verdade, eu nem deveria falar, deixar pra você aí, mas eu fiquei ali Mas eu acho que eu descansando. falei demais. Agora chegou um momento onde você pode falar para a nossa audiência onde que ela te encontra para ter aí o prazer de ser atendida por essa profissional excepcional que é a Daniela Vilar. Dani, Ah, manda naquela câmera lá os bom, seus endereços, a por Dani favor. Vilar, né, a Daniela Vilar, você pode me encontrar dentro do Instagram, que é danivilar.terapias. Também estou no YouTube, no TikTok, no Facebook, tudo como Dani Vilar Terapias. Eu atendo aqui em São Paulo, no bairro de Moema, né, na Avenida Moema 170. Você pode entrar no Instagram e conseguir ali o contato, né, o telefone para você poder Você pode deixar o agendar. número se você quiser. É o WhatsApp? Ok, isso é o WhatsApp. Meu WhatsApp é 011 98456 6675. 11 98456 6675. Aí você vai poder agendar a sua consulta. Se precisar ser online, não tem problema. Eu atendo fora do país, né? Atendo no exterior, Ah, entende o atendo Brasil todo, no então. Brasil e Aí, o Brasil exterior. todo. Então, tá aqui, Daniela Vilar. Aqui ela só deu uma pinceladinha de tudo aquilo que pode transformar a sua vida. Essa é a grande verdade. Depois que transformar, você vai ver que você vai ser uma outra pessoa, uma outra mulher, um outro homem. Então não deixe de fazer o contato com a Dani. Chama ela para se consulta com ela. Leva lá seus problemas, joga para ela e fala, se vira. Ela vai se virar. Bom, então aqui a gente encerra mais um DoniCast Alta Consistência. E mais uma vez, agradeço a Dani. Se o meu puder tirar uma foto aqui, nossa, né? Sim, Foi. Dani, muito eu que obrigado. Foi uma honra agradeço. enorme te receber. O papo O foi bem meu. bacana. Que Muito, pena que a muito, hora passa muito. muito rápido, é Ai, muita coisa. mas se passou Mas rápido deixa é por outro porque foi momento. muito bom. Foi muito E ai, bom. que surpresa boa! Amei! Agora, Dani, Ah. pra gente fechar de vez, deixa Ai, aqui uma frase aqui, algo, alguma mensagem, alguma coisa, alguma fórmula para aquela câmera. Olha direto para ela e deixa assim algo que você acha que você pode inspirar alguém. eu acho que a frase que tem mais feito sentido dentro do consultório é: o sim é fluido. Na dúvida, é não. E assim você consegue realmente seguir o seu dia a dia. Não insista naquilo que está sendo difícil. Insista naquilo que você quer. Escolha novos caminhos, faça novas ferramentas. Mas o sim é fluido. Muito bem, olha, ficou aqui a mensagem aqui da gloriosa Daniela Vilar. E eu vou deixar também uma frase para poder encerrar. Vou deixar sobre metabolismo. A pele, ela é o espelho do seu metabolismo. Quer saber mais sobre metabolismo? Emagrecimento, memória, foco, disciplina, raciocínio lógico, dormir melhor, melhorar a sua performance sexual? Doutor Fórmula, estou aqui para desenvolver a sua fórmula. Até o próximo DoniCast Alta Consistência e fomos, né? Fui! Vamos, fui. Beijo!